É 27 de maio de 1991 e os policiais de Milwaukee entregam um menino de 14 anos, nu e sangrando, de volta ao homem que o mataria em menos de uma hora. O menino é Conerak Sintasonphone, o assassino é Jeffrey Dahmer. Duas jovens negras imploram aos oficiais que ajudem a criança. Os policiais se recusam. Dahmer mata 17 homens e meninos ao longo de 13 anos devastadores no apartamento 213. Como uma cidade inteira falha em parar o que apodrece atrás de uma porta trancada. As gravações das comunicações da polícia destroem qualquer ilusão de conduta profissional. Os oficiais John Bauersack e Joseph Gabrish riem sobre o encontro minutos depois de devolverem Conerak ao seu assassino. Glenda Cleveland liga para a emergência 3 vezes diferentes, implorando para que alguém a escute. De acordo com o relatório oficial da investigação, ninguém verifica a idade ou a identidade de Conerak. O sistema construído para proteger os vulneráveis entrega uma criança diretamente às mãos de um assassino. Os policiais fizeram piada sobre isso no rádio, confirmou mais tarde uma despachante. Conerak Sintasonphone tem 14 anos e vive com sua família de imigrantes do Laos na zona sul de Milwaukee. Ele carrega um calor sereno que aproxima seus irmãos durante as reuniões familiares. Seu irmão mais velho, Somsak, sobreviveu a um encontro terrível com Dahmer 3 anos antes. Conerak gosta de futebol e de passar longas tardes com os amigos nos parques do bairro. Sua família constrói a nova vida na América com determinação feroz. O que mais uma família pode fazer para proteger quem ama? Steven Hicks tem 18 anos no verão de 1978 e pede carona em uma estrada rural de Ohio após um show de rock. Ele carrega uma mochila gasta e sonha em viajar pelo país. Ele nunca via um estranho como tal, disse sua família mais tarde aos repórteres. Steven aceita uma carona de um jovem quieto que oferece cerveja na casa de seus pais na Bath Road. Ele não tem como saber que este estranho carrega um vazio tão vasto que consome tudo o que toca. Aquela tarde de junho começa como qualquer outro dia de verão no nordeste de Ohio. Steven está na cozinha bebendo cerveja com Dahmer enquanto a luz do sol entra pelas janelas. Dahmer também tem 18 anos e mora sozinho enquanto seus pais finalizam um divórcio amargo. Segundo relatos publicados, Steven decide ir embora quando a conversa esfria. Ele pega sua mochila e diz a Dahmer que precisa ir. A porta para o mundo exterior está a apenas alguns passos de distância. Steven Hicks nunca passará por ela. Dahmer atinge Steven com o peso de haltere de 4,5 kg no momento em que Steven se vira para a porta. Transcrições do tribunal revelam que Dahmer disse aos investigadores que simplesmente não queria que Steven fosse embora. A violência explode não da raiva, mas de um terror avassalador do abandono. Dahmer esquartaja o corpo e enterra os restos mortais na propriedade arborizada atrás da casa. Ele tritura os ossos com uma marreta semanas depois e os espalha pelo solo. Seria de se esperar que esse assassinato desencadeasse uma investigação. Ninguém relata o desaparecimento de Steven por semanas. Então, algo sinistro acontece na linha do tempo deste caso. Dahmer para de matar por 9 anos assombrosos. A compulsão persegue cada momento em que ele está acordado, mas ele a contém através do álcool constante. Ele se matricula na Universidade Estadual de Ohio e desiste após um semestre. Ele entra para o exército e recebe uma baixa precoce por alcoolismo. Ele se muda para Milwaukee para morar com sua avó, Catherine. Por que a compulsão desaparece por quase uma década, apenas para eclodir com uma força devastadora? Dahmer mata sua segunda vítima em setembro de 1987, no Hotel Ambassador, em Milwaukee. Ele acorda ao lado do corpo de Steven Tuomi e afirma não ter memória do assassinato. Os restos mortais desaparecem e o caso se dissolve em um silêncio esmagador. Dahmer começa a avisar jovens de comunidades marginalizadas com precisão implacável. Ele os atrai para seu apartamento com ofertas de dinheiro por fotografias. Eu lhes dava uma bebida e eles pegavam no sono, disse Dahmer mais tarde ao detetive Patrick Kennedy. A polícia para Dahmer por comportamento errático em várias ocasiões durante esses anos. Famílias de jovens desaparecidos registram boletins de ocorrência que recebem um acompanhamento mínimo. De acordo com o relatório de investigação de 1991, casos de pessoas desaparecidas envolvendo homens pretos ou pardos recebem menor prioridade investigativa. Perceba como o preconceito institucional cria um escudo devastador em torno de Dahmer.
Cada sinal de alerta se fragmenta em indiferença burocrática. O padrão de sinais perdidos não apenas acumula, ele mata. Dentro do apartamento 213, no Oxford Apartments, na rua North 25th, Dahmer constrói algo que os investigadores forenses descreveriam mais tarde como um santuário. Ele preserva crânios e os pinta para parecerem decorações de plástico. Ele armazena partes de corpos em um barril azul cheio de ácido que dissolve tecidos humanos. Ele fotografa seu processo e organiza as imagens arrepiantes em uma gaveta do quarto. Vizinhos sentem cheiro de carne em decomposição e ouvem ferramentas elétricas em horários estranhos. Ninguém conecta esses detalhes gritantes a algo perigoso. Glenda Cleveland surge como a consciência que Milwaukee se recusa a ouvir. Ela liga repetidamente para as autoridades para relatar cheiros perturbadores e atividades suspeitas no Oxford Apartments. Numa ocasião, ela testemunha Dahmer lutando com um jovem do lado de fora do prédio. Algo está seriamente errado ali, diz Cleveland a uma despachante com desespero crescente. Seus avisos angustiantes recebem respostas desdenhosas, todas as vezes. Preste atenção à sequência estarrecedora de eventos em 27 de maio de 1991. Konerak escapa do apartamento 213 aproximadamente às 2 da manhã, sangrando por um buraco perfurado em seu crânio. Ele cambaleia nu pela rua. 2 jovens negras o encontram caído na calçada e ligam para a emergência. Sandra Smith e Nicole Childress imploram aos policiais que chegam para ajudarem aquela criança. O que acontece a seguir desafia todos os protocolos criados para proteger os vulneráveis. Os oficiais Balcerzak e Gabrish encontram Dahmer na rua falando com calma e confiança. Dahmer lhes diz que Konerak é seu namorado de 19 anos que bebeu demais. As mulheres protestam e insistem que o menino precisa de atendimento médico. De acordo com o relatório oficial, os policiais escoltam Konerak de volta para o apartamento 213 sem verificar sua identidade. Eles notam o cheiro assombroso, mas não revistam o apartamento. No quarto ao lado, jaz o corpo em decomposição de Tony Hughes, morto 3 dias antes. O que 10 passos a mais teriam revelado? Paramédicos do Corpo de Bombeiros chegam ao local e tentam examinar Konerak. Os policiais os dispensam. De acordo com os registros do tribunal, os paramédicos expressam profunda preocupação com a condição do menino. Eles são informados de que a situação está sob controle. A análise forense confirmou mais tarde que o sedativo que Dahmer usou permaneceu ativo no sistema de Konerak durante todo o encontro. A evidência está bem diante dos olhos. Ninguém olha. Imagine estar naquele corredor com o fedor da morte emanando pelas paredes. Os policiais devolvem Konerak a Dahmer e vão embora. Gravações capturam suas risadas durante a saída do local. Cleveland liga para o departamento de polícia novamente naquela noite, exigindo respostas. Um supervisor diz a ela que a situação envolve adultos e é um assunto doméstico. Dahmer diria mais tarde aos investigadores que matou Konerak imediatamente após a saída dos policiais. 1 hora. Isso é tudo o que restava para o menino. É 22 de julho de 1991 e Tracy Edwards escapa do apartamento 213 com uma algema pendurada no pulso. Ele sinaliza para 2 policiais de Milwaukee e os leva de volta ao apartamento. Desta vez, os policiais revistam os cômodos. O que eles encontram lá dentro destrói qualquer suposição sobre o que uma pessoa pode esconder atrás de uma porta residencial. Jeffrey Lionel Dahmer cresceu em um lar definido por conflitos implacáveis entre seus pais, Lionel e Joyce. Sua mãe luta com problemas de saúde mental e toma vários medicamentos durante a gravidez. Seu pai, um pesquisador de química, trabalha horas exaustivas e permanece emocionalmente ausente. Aos 10 anos, Dahmer desenvolve um fascínio por animais mortos e recolhe animais atropelados perto da casa da família. Ele dissolve carcaças de animais em ácido que seu pai fornece para o que Lionel acredita serem experimentos científicos inocentes. Eu deveria ter percebido, escreveu Lionel Dahmer mais tarde em suas memórias devastadoras A Story of a Father. O isolamento domina Dahmer ao entrar na adolescência em Bath Township. Ele bebe álcool antes da escola a partir dos 14 anos.
O casamento de seus pais desmorona em um divórcio amargo que o deixa sozinho na casa da família por semanas. Sua mãe leva seu irmão mais novo, David, e se muda para Wisconsin. Seu pai vai morar com a nova namorada. Por um período crítico, o adolescente Dahmer vive inteiramente sozinho. O abandono se cristaliza em algo que psicólogos clínicos identificariam mais tarde como transtorno de apego profundo. O Dr. Park Dietz examina Dahmer após sua prisão e entrega uma avaliação forense que redefine a compreensão sobre a predação em série. Dahmer não se encaixa no perfil típico de um predador calculista. Ele expressa arrependimento genuíno durante as entrevistas e coopera totalmente com os investigadores. Eu carregava isso dentro de mim como uma doença, disse Dahmer ao detetive Patrick Kennedy durante sua confissão de 60 horas. Essa única frase expõe o núcleo sinistro de toda a sua patologia. De acordo com a psiquiatra forense, doutora Judith Becker, a patologia se desenvolve através de uma convergência de predisposição biológica e devastação ambiental. A dependência do álcool mascara a compulsão por 9 anos após a primeira morte. Quando a bebida não consegue mais conter o impulso avassalador, Dahmer começa a matar com frequência acelerada. Ele assassina 4 homens apenas em 1991, antes de sua prisão. O intervalo entre as mortes encolhe de meses para semanas, depois para dias. Note como as próprias declarações de Dahmer revelam uma mente em guerra consigo mesma. Ele diz aos investigadores que reza para que a compulsão pare, e até frequenta cultos religiosos durante os anos de assassinatos. Ele descreve cada assassinato como algo que não quer fazer, mas não consegue evitar. Ele queria ser pego, concluiu o psicólogo criminal Dr. Robert Restler após revisar as transcrições da confissão. As evidências contam uma história, o comportamento conta outra. Por um lado, a cooperação de Dahmer sugere um desejo de responsabilidade e alívio. Por outro lado, sua preservação metódica de restos mortais revela controle calculado. Os experimentos de perfuração representam tentativas de criar companheiros submissos que não pudessem ir embora. O altar de crânios e ossos expõe uma arquitetura de fantasia construída ao longo de anos. Isso não é violência impulsiva. Então, em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards corre para a noite de Milwaukee e tudo desmorona. Os oficiais Rolf Mueller e Robert Rolfe entram no apartamento 213 seguindo Tracy Edwards. Mueller abre a geladeira e encontra uma cabeça humana decepitada. A busca subsequente descobre 74 fotografias Polaroid de restos mortais esquartejados. 7 crânios estão em prateleiras e dentro de um arquivo. Um esqueleto completo está pendurado no chuveiro. De acordo com o relatório do Departamento de Polícia de Milwaukee, os oficiais recuperam restos mortais de 11 homens diferentes. O barril azul contém 3 torsos em dissolução. Dahmer confessa em mais de 60 horas devastadoras de entrevistas gravadas. Ele fornece detalhes que permitem aos investigadores identificar todas as suas 17 mortes confirmadas. Ele desenha diagramas do layout de seu apartamento e explica sua metodologia com precisão arrepiante. Ele expressa o que os investigadores descrevem como angústia sincera durante todo o tempo. Este é o grande finale de uma vida mal vivida, disse Dahmer ao detetive Dennis Murphy. Essas palavras ecoam na sala de interrogação como um veredito que ele passa sobre si mesmo. É 15 de fevereiro de 1992 e um júri de Milwaukee considera Dahmer culpado de 15 acusações de assassinato em primeiro grau. O juízo condena a 15 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Dahmer diz ao tribunal que gostaria de poder dar a própria vida para trazer de volta os homens que matou. Shirley Hughes, mãe de Tony Hughes, dirige-se ao tribunal com palavras que silenciam todas as pessoas na sala. As famílias suportam semanas de depoimentos devastadores sobre o que acontecia dentro do apartamento 213. As famílias das 17 vítimas confirmadas de Dahmer carregam feridas que se recusam a cicatrizar. Rita Isbell, irmã de Errol Lindsay, confronta Dahmer diretamente durante a sentença em um momento que reverbera por todo o tribunal. Catherine Lacey, mãe de Oliver Lacey, descreve a destruição permanente de sua capacidade de confiar em outro ser humano. Como a família Sinta-Sompon suporta o fardo adicional e esmagador de saber que a polícia devolveu seu filho ao assassino?
O Departamento de Polícia de Milwaukee passa por sua reforma mais significativa em décadas após o caso Dahmer. O departamento implementa treinamento obrigatório de sensibilidade e estabelece novos protocolos para verificações de bem-estar. Os oficiais Balcerzak e Gabrich são demitidos, mas um árbitro os reintegra com pagamento retroativo em 1994. Balcerzak tornou-se mais tarde presidente da Associação de Polícia de Milwaukee. O sistema não pune ninguém. A cobertura da mídia sobre o caso Dahmer transforma a maneira como o público americano entende a predação em série e a falha institucional. A Court TV transmite o julgamento para milhões de telespectadores assombrados. As comunidades negra e laosiana de Milwaukee exigem responsabilidade sistêmica pelas falhas devastadoras que permitiram que Dahmer operasse por mais de uma década. A conversa nacional muda das ações de um homem para as fraturas em um sistema inteiro. Raça e policiamento colidem em maneiras que o país não pode mais ignorar. Em 2022, a Netflix lança a série Dahmer, um canibal americano, e reabre feridas que as famílias passaram décadas tentando fechar. Rita Isbell critica publicamente a produção por recriar seu confronto no tribunal sem permissão. De acordo com entrevistas publicadas, várias famílias souberam da série apenas após o lançamento. A família Cinta Sompon expressa profunda angústia ao ver seu trauma dramatizado para entretenimento. A série se torna um dos programas mais assistidos na história da Netflix. As pessoas que ela retrata não recebem nada. Dahmer cumpre 2 anos de sua sentença na Instituição Correcional de Columbia, em Portage, Wisconsin. É 28 de novembro de 1994 quando o detento, Christopher Scarver, espanca Dahmer até a morte com uma barra de metal da sala de musculação da prisão. Scarver disse mais tarde aos investigadores que considerava os crimes de Dahmer moralmente intoleráveis. O homem que matou 17 pessoas morre no chão de um banheiro de prisão. Ele tem 34 anos. Glenda Cleveland morre em 4 de novembro de 2011, aos 56 anos, sem nunca receber reconhecimento por suas tentativas incansáveis de salvar vidas. Os oficiais Balcerzak e Gabrich cumprem carreiras completas no Departamento de Polícia de Milwaukee após a reintegração. Os Oxford Apartments são demolidos em novembro de 1992 e o lote vago permanece vazio por anos. Onde 17 vidas terminaram, um pequeno jardim memorial agora cresce. Milwaukee estabelece novos procedimentos exigindo que os policiais verifiquem a identidade e a idade de cada indivíduo durante as visitas de assistência. Departamentos de polícia em todo o país estudam o caso Dahmer como um exemplo definitivo de falha investigativa sistêmica. O FBI incorpora o incidente de Conerak em materiais de treinamento sobre preconceito institucional. Por que são necessárias as mortes de 17 homens e meninos para ensinar uma lição que a decência humana básica deveria ter tornado óbvia? Todo o sistema que existe para proteger os vulneráveis falhou com Conerak Cinta Sompon em 27 de maio de 1991. Mais de 3 décadas se passaram e 17 famílias ainda carregam o peso permanente do que um homem fez dentro do apartamento 213. Dahmer está morto. Os policiais que devolveram uma criança sangrando ao seu assassino se aposentaram com pensões integrais. A justiça prometeu proteção a Conerak naquela noite e o entregou à sua sepultura. Algumas falhas não desaparecem com o tempo, elas se cristalizam.